Bom dia, Srs. Deputados. Reunimos hoje aqui a nossa Comissão de Economia e Coesão Territorial para uma audição com o Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências, IP. É uma audição, como é do vosso conhecimento, a requerimento do LIVRE, razão pela qual será o LIVRE a iniciar, digamos, esta audição. Disporá de 4 minutos para uma intervenção inicial, ao qual responderá a Sra. Presidente logo que termine, e depois seguiremos a grelha de tempos pela ordem dos grupos parlamentares, havendo subsequentemente uma segunda ronda, caso existam inscrições para esse efeito. Sem mais demoras, dava a palavra então ao Sr. Deputado Paulo Moacho, tem 4 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Começo também por cumprimentar a Sra. Presidente Joana Teixeira, a Sra. Vice-Presidente Sofia Albuquerque e também cumprimentar e felicitar pela recente nomeação e desejar um maior sucesso e um bom trabalho neste novo ciclo, e também o Dr. Mário Santos, especialista nesta matéria no ICAD. Este conjunto de iniciativas que o LIVRE apresentou, ele parte de um princípio muito simples, que é proteger a saúde pública de um fenómeno que todos os dados nos indicam que deixou de ser um fenómeno marginal e começa a ser cada vez mais um problema na nossa sociedade. E esses dados, não vou repetir as estatísticas, já o fizemos muito em audições anteriores e no debate que houve, mas elas representam precisamente este aumento destas situações de dependência, do sofrimento das pessoas que estão sujeitas a elas, e também tem bastantes consequências a nível económico e de endividamento das famílias, e por isso nós tratamos-lo como um problema, antes de mais, um problema de saúde pública. Já ouvimos na Comissão várias entidades deste setor, mas do nosso ponto de vista era também essencial ouvir quem na área da saúde trata desta matéria e perceber também o posicionamento ao nível da regulação, das limitações, se quiserem, da publicidade ao jogo online e às apostas online. Porque esta não é uma posição apenas do LIVRE, a própria Organização Mundial de Saúde recomenda a proibição da publicidade e da promoção e do patrocínio do jogo, e vários países a nível europeu já têm avançado muitas vezes para proibições praticamente totais. Itália, Bélgica, Espanha, todos estes países já avançaram nesta matéria. E, portanto, tinha também várias questões que gostaria de colocar mais concretas. Em primeiro lugar, para avaliarmos também a dimensão do problema do jogo em Portugal, perceber do ponto de vista do ICAD se tem informação sobre o perfil dos jogadores e a tendência de evolução nos últimos anos, e que leitura é que fazem também destes dados em termos de risco para a população em geral. Qual é que é a avaliação que o ICAD faz sobre o impacto da publicidade ao jogo na iniciação, na frequência e na intensificação do jogo, em particular entre os jovens e outros grupos vulneráveis, entre os vários fatores que identificam como potenciadores de problemas de adição ao jogo, como facilidade do acesso online, a atribuição de bónus, os meios de pagamento, etc. Neste contexto todo, qual é que é o papel da publicidade nessa promoção do jogo? Relativamente também às limitações do enquadramento que temos atualmente, qual é que é a avaliação que fazem do enquadramento atual da publicidade ao jogo, incluindo os mecanismos de regulação e autorregulação, se entendem que é suficiente para proteger a população e, em particular, os grupos de maior risco. Também na vossa avaliação, quais é que são os dados que acompanham e que justificam um reforço significativo se há dados que justificam um reforço da regulação da publicidade ao jogo no nosso país? Qual é que é a importância da existência de advertências, como existem noutras substâncias com potencial aditivo, como o tabaco, o álcool, etc. Qual é que é a importância de existirem advertências claras e expressas nas páginas e na publicidade ao jogo, nomeadamente ao jogo
online, e também, do ponto de vista da saúde, qual é que é a relevância ou não da publicidade ser feita utilizando imagens humanas, o papel também dos influenciadores digitais na publicidade e dos patrocínios, se têm alguma visão relativamente a essa matéria. E, portanto, para terminar, perceber, no fundo, o parecer que dão, o entendimento que têm sobre a relevância destas propostas que o LIVRE apresenta, que têm ideia que terão tido acesso. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço a sua intervenção. Dou também as boas-vindas, de alguma forma, aos representantes do ICAD e, em particular, à Sra. Presidente Joana Teixeira. Muito bem-vinda à Casa da Democracia. Tem 4 minutos para responder. Alerto que tem um relógio ao fundo da sala para poder fazer um controle um bocadinho mais concreto do seu tempo. Tem a palavra, faz favor. Muito bom dia. Senhor Presidente, senhores deputados, em primeiro lugar, agradecer este requerimento do Grupo Parlamentar do LIVRE, que nos dá a nós também, ICAD, Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências, a possibilidade de podermos informar e esclarecer algumas das questões aqui colocadas relativamente a esta temática do jogo. Queria então começar por responder às questões, talvez estruturar a minha resposta de forma a tentar abranger os pontos todos que foram colocados. A primeira, relativamente ao perfil dos jogadores e a evolução aqui dos últimos tempos, o ICAD tem realizado aqui alguns estudos e os dados que nós temos, por exemplo, do Inquérito Nacional à População Geral realizado em Portugal em 2022, mostra que 56% da população geral já jogou a dinheiro. Este valor foi superior ao de 2016-2017, no entanto, menor que o de 2012, que se cifrava nos 66%. Em relação aqui aos jogos mais praticados, o Euromilhões é o mais jogado, depois seguido da raspadinha. Principalmente joga-se entre os 35 e os 64 anos de idade e o sexo masculino é o que mais joga. Em relação aqui aos dados de percentagem de jogadores problemáticos na população geral, temos 1,3% de jogadores problemáticos na nossa população e 0,6% destes têm uma perturbação de jogo. Portanto, 0,6% há aqui já uma dependência de jogo. Estes quadros de dependência ocorrem sobretudo nos homens, entre os 25 e os 34 anos e entre os 45 e os 54 anos, e estes valores têm sido um bocadinho superiores aos registados em 2012. Portanto, do ponto de vista de população geral a jogar a dinheiro, temos uns valores um bocadinho menores, mas em termos de consumo problemático de jogo e de dependência de jogo, os dados indicam aqui uma evolução crescente e daí a relevância deste tema aqui para o debate, e saúdo a Comissão por ter realmente pedido esta audição e de estarmos aqui hoje a falar sobre este tema. Outro dado que me parece bastante importante do estudo do Dia da Defesa Nacional, aqui do ICAD de 2024, mostra que nos jovens de 18 anos, cerca de 16 apostam online. Portanto, estamos aqui a falar de apostas online, 16% de jovens de 18 anos. E depois também temos aqui outro dado que é bastante relevante, que é o estudo ECAT de 2024, que é realizado nos jovens em contexto escolar, portanto jovens entre os 13 e os 18 anos, que mostra que 18% jogaram a dinheiro no último ano, predominantemente no sexo masculino e, sobretudo, nas lotarias, apostas desportivas e jogos de cartas e dados. Pronto, portanto, eu diria que estes dados são muito relevantes porque mostram aqui um aumento de problemática de jogo, sobretudo nos mais jovens e, sobretudo, no contexto online. Aqui, deixa eu ver as perguntas, a ver se não me escapa nada. Se a publicidade é uma questão relevante,
na medida em que os estudos também evidenciam que quanto maior a quantidade de publicidade que é feita, portanto, quanto maior a relevância é dada na publicidade ao jogo, maior é a participação dos indivíduos no jogo. Aqui, ressalvar que o jogo é uma atividade lúdica, portanto, nem toda a população está sujeita a vir a desenvolver um quadro patológico de utilização de jogo, mas realmente para quem tem esta propensão, a publicidade aumenta o risco de jogar. Atenção ao tempo. Já excedeu em 30 segundos. Terminou? Obrigado. Muito obrigado. Passamos então para o Chega. Não sei quem é que vai. Sr. Deputado Ricardo Lopes Reis, faz favor, 6 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente Joana Teixeira do ICAD e, na sua figura, cumprimentar todos aqueles que a acompanharam aqui a esta comissão. Cumprimento também os senhores deputados presentes. Dizer que este tema já foi também amplamente discutido, quer em plenário, quer nesta mesma comissão. Aquela que é a nossa visão sobre este tema, e não somos alheios ao facto de ser um problema, porque é um problema, mas somos sim contrários àquela que foi a ideia que o LIVRE aqui apresentou para o combater. E somos por diversos fatores, nomeadamente por fatores económicos e de competitividade entre empresas legítimas, legais e regulamentadas. Ora, começando pela parte em que identificamos o problema. Não há dúvida alguma que há um problema crescente no número de pessoas que joga. É um facto. Que há também um número crescente de pessoas a ficar, como costuma dizer, viciadas nesse mesmo jogo. É um facto. Agora, daí nós termos também votado, por exemplo, favoravelmente, e sempre nos mostramos favoravelmente, por exemplo, ao projeto de lei 222 do LIVRE, que dizia que devia, de facto, haver mais advertências, devia haver uma maior informação, devia haver campanhas de sensibilização, e nós concordamos, porque estamos a informar a população e a dar a cidadãos que são adultos e responsáveis a possibilidade de tomar as suas decisões informadas. Ora, isso parece-me que é aquilo que nós devemos fazer do ponto de vista de uma sociedade em que cada cidadão também é livre de fazer aquilo que entenda fazer dentro dos limites, naturalmente, que a lei prevê. Ora, neste sentido, também concordámos que a questão da autoexclusão era importante e que devia, de facto, haver um regime de autoexclusão que fosse mais abrangente e que, de facto, impedisse que uma pessoa que se autoexcluiu por saber que tem um problema ou por sentir que tem um problema, voltasse ao mínimo, à mínima possibilidade de deslize nesse mesmo sentido. Portanto, aqui havia uma convergência, acredito que de todos os grupos parlamentares nessa necessidade. O mesmo quando falámos, por exemplo, no combate ao jogo ilegal, que é sim um problema por termos uma larga fatia de pessoas a participar nesse mesmo tipo de sites, de plataformas de jogo ilegal, que financiam sabe-se lá o quê, que são também e têm por base sabe-se lá o quê, portanto, do mais obscuro que possa existir, e que coloca também as pessoas em risco, muitas vezes, de perderem o seu capital, mesmo quando ganham, digamos assim, mesmo quando conseguem ter a possibilidade de ganhar no jogo de sorte ou de azar, poder nem sequer reaver e não haver uma proteção, de facto, de quem aposta, de quem joga. O que nós não conseguimos concordar, e eu deixo desde já até uma pergunta relativamente ao jogo ilegal, que é, de facto, se essa adição, naquilo que também tem de estudos, ao jogo ilegal não é mais gravosa, ou seja, não é mais prejudicial. E se não há, de facto, nenhuma forma, que acredito e sei que não há, nenhuma forma de controlar essa adição numa plataforma ilegal, porque não há autoexclusão de uma plataforma ilegal. E essas plataformas acabam por nascer, passo a expressão, quase como cogumelos. Manda-se uma abaixo, consegue automaticamente aparecer outra. E isso sim é um problema real que nós devemos estar a falar de como combater. Não tanto, e aí é que entra o nosso ponto de ruptura total com estas propostas, não tanto combater empresas que estão regulamentadas, empresas que cumprem a lei, empresas que cumprem os princípios publicitários e empresas que competem legalmente. E é isso que nós não podemos concordar nestes projetos. E por isso é que achamos que isto já foi amplamente discutido, que achamos que
já se percebeu as posições dos grupos parlamentares e que não podemos estar a ir contra empresas que estão legais, que cumprem todos os pressupostos, que pagam os seus impostos e que estão totalmente legitimadas na sua ação e dizer-lhes, bom, agora não podem publicitar, agora têm limites que outras empresas de outros setores não vão ter e que achamos que não faz, de facto, sentido nesse mesmo ponto, o que, aliás, foi o que a autorregulação nos disse aqui precisamente nesta comissão e acredito que os grupos parlamentares tenham tido também a oportunidade de reunir com eles e que tenha sido transmitido. Portanto, o que acreditamos aqui, o que o meu grupo parlamentar aqui acredita, para que fique muito claro, é que há uma questão que tem que ser trabalhada e resolvida, em que a população tem que ser informada, em que os menores têm de ser protegidos porque de facto não podem jogar e os mecanismos para impedir que joguem têm de ser de facto melhor trabalhados, em que a autoexclusão deve ser sim mais trabalhada ainda para que uma pessoa não sentindo a tentação de voltar a jogar, não o faça. E depois temos que combater, sim, as plataformas de jogo ilegal, porque essas, sim, são um problema. E são um problema à economia, são um problema à adição, são um problema a todos os estratos, neste caso, que compõem a questão do jogo. Mas não podemos, em momento algum, e não caímos nesta ideia mascarada de atacar empresas legítimas, legais, regulamentadas, de atacar o direito que, por exemplo, pessoas com influência têm a fazer publicidade em empresas que estão regulamentadas, o mesmo não se pode dizer às que não estão regulamentadas e que são ilegais, que isso também sim é um problema, mas que não podemos estar agora aqui a querer atacar, no fundo, a liberdade destas empresas e a liberdade de pessoas ditas com influência, pura e simplesmente cobrindo no manto de uma coisa que parece ser de bom coração, de bom senso, mas que não o é. Neste caso, é sim um ataque, claro, a estas mesmas empresas e ao mercado. Portanto, há algo que nos distancia aqui e não é certamente a questão da preocupação com quem joga, porque eu acredito que aqui há uma preocupação para que este vício não cresça na população. No entanto, é uma estratégia totalmente diferente de quem quer literalmente regulamentar e acabar com aquilo que é o jogo ilegal e regulamentar os mecanismos de autoexclusão e de proteção, por exemplo, de menores, e de quem quer atacar o mercado livre e as empresas livres, mesmo que estejam regulamentadas, paguem impostos e cumpram todos os pressupostos legais. Portanto, a pergunta que deixo aqui no final ao Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências é: o que é que pode ser feito, sim, mas para combater o jogo ilegal e para reforçar mecanismos, nomeadamente de impedir menores de poderem jogar em plataformas legítimas, as ilegítimas, acredito que o caminho é só um, é acabar mesmo com elas, mas também o que é que pode aqui ser feito junto da autorregulação, apesar de também já termos tido o contributo dos mesmos, para que possamos, por exemplo, em mecanismos de autoexclusão também, dar um passo em frente para que ela seja definitiva, por exemplo, intermodal em várias plataformas. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Reis. Sr. Presidente, faz favor, tem a palavra para responder. 6 minutos. Sr. Presidente, Sr. Deputado Ricardo Reis, muito obrigado pelas questões que colocou. Realmente esta problemática do jogo tem vindo a ser uma problemática muito atual. Nós temos assistido ao aumento realmente da incidência de jogadores problemáticos, sobretudo os problemáticos, os dependentes têm estado mais estáveis e temos assistido num grande aumento de jogo na população dos 12 aos 16 anos. E isto justifica-se pelo acesso fácil que atualmente existe ao jogo online. Legal ou ilegal, essa parte já transcende aqui a nossa parte técnica do ICAD, mas a questão do acesso ao jogo online realmente precisaria de ser aqui mais bem clarificada e mais bem analisada. Nós temos esta análise em curso no ICAD, temos previstas a realização de várias medidas que serão apresentadas em breve. Portanto, nós estamos em cima deste assunto, que é pertinente e que tem que ser realmente analisado de uma forma cientificamente correta e de uma forma que seja eficaz para poder ter um resultado também, em termos de saúde pública, que seja bom para a população portuguesa e que nos traduza também aqui a certeza de que é o caminho a implementar. Portanto, uma das propostas que nós temos é a realização de um fórum de jogo com as entidades
da sociedade civil, as entidades também reguladoras e que disponibilizam o jogo e as próprias entidades de saúde e, portanto, deste fórum vamos tentar também que surjam alguns consensos e algumas medidas que possam ajudar aqui a reduzir esta problemática na nossa população. Muito bem, muito obrigado. Passamos então ao grupo parlamentar do PSD. Diga, não percebi. Muito bem, quem é que inicia? A senhora deputada Dulcineia Moura, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer aos senhores representantes do ICAD, nomeadamente à Sra. Presidente, que tem estado a manifestar a sua disponibilidade para informar e para esclarecer sobre a atividade do Instituto. E eu, se me permite, reforço a questão do perfil do jogador, que me parece que é importante ainda apurar face às informações que a Sra. Presidente partilhou connosco. Existem resultados de um inquérito de 2022, com dados comparativos de 2012, 2016 e 2017, se bem percebi. Se eu não percebi, Sra. Presidente, alerte-me, por favor. Percebi também que, em termos de faixa etária, estamos a falar de jogadores entre os 35 e os 64 anos, maioritariamente sexo masculino, e agora há aqui uma questão, é que apenas da percentagem que referiu, que eu julgo ter percebido 1,3% são jogadores problemáticos e 0,6% desses jogadores acusam já dependência ao jogo. Esses dados, Sra. Presidente, com base comparativa a 2012, apresentam já e configuram um risco de aumento que a Sra. Presidente referiu. Portanto, que os dados são relevantes porque demonstram um aumento de jogo de risco, sobretudo para os mais jovens. O que é certo é que, entretanto, se foram passados os anos, foi acontecendo, se calhar, um aumento ainda mais reforçado, e eu pergunto à Sra. Presidente do ICAD o que é que tem sido feito pelo ICAD para contrapor, para tentar reverter esta evolução positiva das dependências ao nível do setor da saúde, nomeadamente numa questão de saúde pública. Depois, o que é possível fazer na componente da prevenção do setor da saúde? Eu ouvi que a Sra. Presidente mencionou a questão de um fórum como uma estratégia que está a ser trabalhado, que está a ser analisado, mas entretanto estes anos passaram-se e é preciso mesmo trabalhar esta componente da prevenção quando o risco já está ao nível da saúde, desses comportamentos aditivos, e que compete ao ICAD, neste caso, apresentar estratégias que trabalhem a saúde pública e que não empurrem o jogador para o jogo ilegal por via da sua dependência. Por isso, apesar dessa análise já existir ou estar a decorrer, a propósito, não sei se a análise incide única e exclusivamente sobre o jogo online, porque sei que foi na sequência de uma questão a propósito do jogo online, se tem a ver com o jogo de uma forma generalizada e de todos os comportamentos aditivos em relação aos jogos, e está a ser trabalhada a componente da prevenção exclusivamente, ou de uma, não diria exclusivamente, mas talvez de uma forma mais incisiva em relação aos jovens, aos mais jovens, e aí, se trabalharmos a prevenção dos mais jovens, certamente que será já uma forma de tentarmos colmatar este problema. Em relação a iniciativas legislativas, naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD está disponível para acolher propostas, tal como está disponível para a discussão deste assunto, que nos merece também total interesse e atenção. Nós somos um pouco, não nos revemos tanto na postura do LIVRE em relação à proibição de atividades de índole, muitas delas empresariais, lúdicas, mas gostávamos muito de que o ICAD hoje deixasse aqui bem claro o que está para já a fazer, o que está a ser feito e aquilo que pode vir a ser feito ao nível da prevenção, nomeadamente, insisto, com os mais jovens. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Dulcineia Moura. Segue-se o deputado Ricardo Carlos, também do Grupo Parlamentar do PSD. Tem 2 minutos e 10 segundos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimentar os 3 membros do ICAD aqui presentes. E ainda aqui algumas questões mais práticas. Gostaríamos de perceber se têm evidência de que esta publicidade e este marketing que possa existir por parte dos influenciadores digitais,
se são ou não, ou qual é que é a sua ponderação na proximidade dos jovens ao jogo e, eventualmente, distinguir aqui jogo legal de jogo ilegal. Depois, nós, como sabem, com certeza, estamos aqui a discutir quatro projetos e que são bastante diferentes entre si, e eu questionaria, do ponto de vista técnico, se consideram, e qual é que é o peso que atribuem a estas diferentes perspectivas, nomeadamente a proibir a publicidade por figuras públicas e influenciadores, proibir os patrocínios, que, por exemplo, iria ter alguma influência noutras áreas, a restringir fortemente a publicidade com exceções, e qual é que pode ser o efeito que isso possa ter, que a Sra. Presidente já falou aqui da questão da publicidade e da sua relação, e também a questão do aumento das advertências sobre o potencial de adição. Portanto, tendo em conta estas quatro perspectivas, do ponto de vista técnico, qual é que considera, ou quais é que considera que possa ser mais efetivas, tenham resultado mais prático, e já agora também do ponto de vista da proporcionalidade. Isto porque nós, Grupo Parlamentar do PSD, temos um receio muito grande, nomeadamente no que diz respeito à proibição, e que essa proibição possa aproximar ainda mais os jogadores do jogo ilegal. E aqui com um foco mais particular nos menores, nos jovens e nos grupos vulneráveis. Nesse sentido, questionava de forma direta se, do ponto de vista técnico, consideram que a proibição poderá aproximar os jovens e os grupos vulneráveis do jogo online. E por fim, questionaria ou quais é que são as medidas que pensam, novamente, do ponto de vista técnico associado à saúde, que possam ajudar a melhorar a ligação e a frequência da utilização dos jogos ilegais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carlos. Tem a palavra a Sra. Presidente do ICAD, Dra. Joana Teixeira. Faz favor, 6 minutos para responder às duas questões do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado. Não estou ainda habituada a liga-desliga. Pronto, então houve aqui dois deputados a colocar questões. Vou tentar responder nos meus 6 minutos aqui às várias questões. Pronto. Por um lado, as várias medidas estão neste momento a ser estudadas e irão ser apresentadas em breve e numa altura que seja também pertinente. Por uma razão, é que nós não podemos fazer propostas que não sejam devidamente estudadas e que tenham evidência científica robusta para nós podermos também apoiá-las e dizer que são determinantes, por um lado. Por outro lado, isso também posso acrescentar que, em termos de publicidade, mais do que a proibição, talvez seja importante a redução do tempo em que a publicidade é feita, portanto, uma redução dos horários em que a publicidade é feita, para não haver aqui a possibilidade dos menores estarem a observar, e em relação aos meios de comunicação sociais ditos mais clássicos, não é? Televisão, jornais, isso será fácil, mas depois temos a vertente das redes sociais e dos influencers, aí sim mais complicado, e que é neste momento, diria eu, que a maior questão aqui a ser abordada, porque a publicidade que eles fazem não é uma publicidade direta de marketing, portanto fazem uma publicidade indireta, onde não valorizam o caráter lúdico da atividade do jogo, mas sim os ganhos fáceis e um estilo de vida fácil de conseguir através do jogo. E, portanto, estão aqui a utilizar os mecanismos que, de um ponto de vista de marketing e publicidade, são muito eficazes, mas para quem tem problemas de jogo são os mais perigosos, porque são exatamente estas distorções cognitivas que os doentes têm e que mais facilmente vão aderir quando veem esse tipo de publicidade. Portanto, não é uma questão puramente técnica, não é? Nós temos que envolver aqui outros setores de outros ministérios, portanto, a tutela terá que se também reunir com outros ministérios para termos aqui uma ação mais concertada, para conseguirmos, de alguma forma, limitar a exposição que os jovens têm nas redes sociais a este tipo de publicidade, os pop-ups personalizados que aparecem muitas vezes nas redes sociais. Portanto, nós temos que tentar perceber, mas
para conseguirmos apresentar estas propostas, mais uma vez digo, temos que ter dados muito cientificamente válidos e comprovados para que se possa, pela questão da proporcionalidade, depois aplicar também à população em geral. Terminou? Eu diria que, não sei se ficaram com alguma questão. Não. O jogo ilegal. Pois, o jogo ilegal já não é uma questão aqui. O perigo da fuga para o jogo ilegal é uma questão que terá que ser devidamente estudada. Lá está. Portanto, se nós não temos evidência científica que comprove que isso é realmente uma questão, eu não posso nem dizer que sim ou que não, não é? Nós temos que ter aqui mais informação. Por isso comecei por dizer que nós no ICAD estamos muito atentos a esta problemática, estamos na nossa estratégia como uma das áreas prioritárias e, portanto, nós temos aqui várias medidas, algumas que já estão definidas, não é? Programas de prevenção para a população jovem, os programas, onde é que isto está? Até temos o nome. Temos vários programas. Temos o Eu e os Outros, Não Jogues com o Teu Futuro, o WhatsApp Tu Decides, o WhatsApp Net Educando e depois vendas também responsável de álcool, tabaco e jogo social, no sentido de aumentar a literacia dos jovens sobre esta temática. Portanto, estes projetos já estão em curso. Depois temos outros projetos a nível de articulação com grupos de trabalho europeus e, portanto, é uma temática que nós estamos no ICAD aqui muito atentos a trabalhar e que iremos apresentar mais medidas estruturadas em breve. Muito obrigado, Sra. Presidente. Damos então por concluída a sua resposta ao Grupo Parlamentar do PSD. Passamos então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Armando Mourisco, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar a doutora Joana Guerra e a sua equipe e agradecer-lhes muito por me dar um contributo a um tema da atualidade e que tem o mérito de, por iniciativa primeira do LIB, pois acompanhada também pelo Partido Socialista, de estar agora num debate de profundidade e que bem se justifica. Até agora ouvimos várias entidades ligadas sobretudo ao setor da publicidade, mas entendemos que merecia mais aprofundamento e então a intenção de ouvir entidades ligadas à saúde, mas também não só, também ligadas ao setor bancário, nomeadamente pela audição da CIBS e do Banco de Portugal. Porquê? Porque é importante ter esta visão global. Primeiro, a questão da saúde pública, a própria Organização Mundial de Saúde declarou esta situação da adição de jogos como um problema de saúde pública. Depois, um grave problema social. O jogo nunca atinge uma só pessoa, por norma atinge a pessoa e a família. E depois pela questão económica, considerando também a fuga aos impostos que existe através do jogo ilegal. E por isso é importante que esta Comissão possa apresentar as melhores soluções para, com o único objetivo, ou com o objetivo final, prevenir da melhor forma, combater da melhor forma aquilo que tem que ser combatido. É óbvio que poderei, enfim, solicitar aqui alguns dados que a doutora já os tenha referido, e colocar algumas questões, ainda que de outra forma. Mas eu faria dois tipos de questões. A primeira sobre dados e a segunda sobre medidas. Relativamente aos dados, e correndo o risco de haver repetição, qual é a prevalência atual do jogo patológico em Portugal e dessa prevalência no jogo patológico, qual é a prevalência do jogo online? Depois, já foi aqui falado que temos 1,3% de jogadores problemáticos e 0,6% dependentes. Ora bem, estes dados suponho que são os dados daqueles que recorrem ao ICAD para terem ajuda. Portanto, nesta prevalência não há aqueles que têm o vício, por assim dizer, e que não estão a ser acompanhados ou que estão a ser acompanhados por outras entidades. Mas eu questiono qual é que é a evolução da procura de ajuda e se houve, de facto, um aumento significativo destes pedidos de ajuda e que se relacionem, sobretudo, com as apostas online. E uma outra questão é quais são as faixas etárias mais afetadas, disse aqui mais de 35 anos e menos de 64 anos, penso que foi isso, mas dessa qual é que é o peso, o real peso da população jovem, nomeadamente dos 18 aos 24 anos. Relativamente àquilo que são as medidas. Primeira questão,
até porque a doutora disse aqui um dado muito preocupante, disse um grande aumento da população entre os 12 e os 16 anos que já jogaram ou jogam online. Então a questão é muito direta e é muito simples também. Existe alguma articulação entre o ICAD e o Ministério da Educação para um programa de prevenção nas escolas? Que ações estão a ser realizadas ou que prevêem realizar? Naturalmente, também a nível de articulação, e tratando-se de um problema de saúde pública, a questão que se coloca também é a articulação com o Ministério da Saúde sobre esta matéria, sobre esta temática, sobre esta problemática. Existem planos para criar unidades de tratamento exclusivas para o jogo, em virtude do ICAD ter, felizmente, várias frentes de combate e com grande sucesso, e considerando o aumento drástico da procura que já aqui referiu. De que forma se pode dar essa opinião, ou se tem acesso a estes dados? É que o Estado está a fiscalizar o cumprimento das regras da publicidade ao jogo? Se os recursos que o mesmo Estado disponibiliza ao ICAD são suficientes para fazer face às respostas solicitadas? E uma última questão relativamente às medidas é se algum dia houve ou se existe reunião, interações, sobretudo interações, entre o ICAD e o Serviço de Relação e Inspeção de Jogos, os CIRIs. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do PS ainda dispõe de tempo. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o ICAD e a doutora Joana Guerra, na sua pessoa, toda a equipa, e desejar-lhes um bom mandato, porque, na verdade, estão há 14 dias num novo mandato e logo na estreia têm aqui já, portanto, nos primeiros dias de mandato, uma audição no Parlamento e um novo mandato, que corra tudo pelo melhor, e da vossa disponibilidade para estarem aqui hoje connosco a partilhar o vosso conhecimento e aquilo que são as vossas intenções para o futuro. Quero começar precisamente por aquilo que nos referiu há pouco, das campanhas que estão a ser desenvolvidas, que aqui já enunciaram, e pegando aqui um pouco também na questão que o meu colega colocou, se nesse domínio, essas campanhas, por exemplo, existe alguma articulação ou não com o próprio Serviço de Relação e Inspeção de Jogos, isto é, com o Turismo Portugal, onde esse serviço está integrado, porque porventura aí também poderá ser útil essa parceria. Depois, a doutora, para além de ser Presidente do ICAD, é doutorada em Medicina, no ramo de Saúde Mental e presidiu a Sociedade Portuguesa de Oncologia. E, portanto, o que eu lhe pergunto é se, nessa medida, existe aqui algum paralelo relativamente à dependência, da parte da dependência do álcool e também a dependência relativamente ao jogo, que lições ou ensinamentos é que se podem tirar dessa experiência que aqui possa servir de aprendizagem também no combate ao jogo, ou melhor, naquilo que são os impactos da publicidade nos públicos mais vulneráveis, designadamente nos jovens, e no fundo que pudesse aqui também aprofundar um bocadinho a reflexão que há pouco fez sobre o impacto da publicidade que tem na indução do jogo. Sabemos também aquilo que é o problema que existe relativamente à transição para o jogo ilegal, mas sobretudo que pudesse aqui aprofundar um pouco essa reflexão que fez há pouco, do impacto que a publicidade tem na indução ou não do jogo e nos públicos mais vulneráveis. E eram estas as duas questões e, uma vez mais, os meus sucessos no vosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Tem a palavra, então, a Sra. Presidente do ICAD, a doutora Joana Teixeira. Faz favor. 6 minutos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, obrigado pelas questões, realmente são muito pertinentes. Os dados que perguntou aqui de jogo patológico, é 1,3% de jogo problemático e 0,6% de jogo, perturbação de jogo ou jogo patológico ou dependência de jogo. Pronto, qual é a diferença? A diferença é que nós temos que ver estas patologias num espectro, desde quem vai jogar esporadicamente, muito ocasionalmente, até quem começa a ter um jogo mais frequente, que já começa a ter impacto na sua vida, mas que ainda assim consegue ir gerindo e não tem consequências a nível social ou laboral ou familiar. Pelo contrário, na dependência, já temos um padrão de jogo que é recorrente, que tem impacto muito negativo na vida do doente, não só do ponto de vista laboral, mas também familiar e social, e, portanto, nós temos aqui o extremo mais grave, cuja percentagem de prevalência em Portugal é 0,6%, e temos 1,3% de prevalência dos tais jogadores
problemáticos. Começam a ter alguns problemas, mas que ainda não é um quadro patológico de dependência. Pronto. E o que é que nós depois temos? Temos que dentro dos jovens, e são os dados aqui do estudo do Dia da Defesa Nacional de 2024, nos jovens de 18 anos, portanto, os que vão a este Dia da Defesa Nacional, cerca de 16% apostam online. E, portanto, o que é que isto também quer dizer? Quer dizer que, mais uma vez, os dados que nós temos têm que ser melhor estudados e melhor esclarecidos, porque esta problemática é relativamente recente, a atenção tem que ser realmente dirigida para ela, temos que criar medidas nesta área, mas é um fenómeno relativamente recente e que agravou substancialmente na pandemia. Isto para conseguir ou tentar explicar que nós, no inquérito nacional da população geral feito pelo ICAD, apenas é questionada a questão do jogo a dinheiro. Portanto, aquilo que a Organização Mundial de Saúde classifica como gambling, não o gaming, que é o jogo online. E, portanto, nós temos que ter dados cientificamente mais robustos para conseguir também propor medidas capazes e eficazes para a nossa sociedade. Primeiro ponto. Segundo ponto, em termos de tratamento no ICAD, os dados do ICAD, os nossos registros mostram que o número de utentes em tratamento ambulatório na rede pública de comportamentos aditivos e dependências tem vindo a crescer. Em 2024 estavam em tratamento por jogo a dinheiro 548 utentes e em 2023 este número era 358, portanto cerca de mais de 200 utentes. A maioria deles eram homens e uma maior prevalência do grupo etário dos 25 aos 34 anos. Pronto. O que é que nós também temos estado a desenvolver no ICAD? Estratégias de tratamento, porque nós temos que abordar os comportamentos aditivos nas várias vertentes de prevenção, de tratamento, reinserção, de redução de riscos. Portanto, temos estas questões todas para analisar e implementar. E em termos aqui também, depois das medidas que me foram questionadas da articulação do ICAD com outros ministérios, dizer que o Presidente do ICAD acumula o cargo da Coordenação Nacional de Comportamentos Aditivos e Dependências e essa coordenação inclui uma comissão interministerial onde estão presentes elementos dos vários ministérios, incluindo o Instituto de Turismo, que é o responsável pela regulação daqui da questão da legalidade e implementação das medidas de sanção associadas à legislação. Portanto, neste Conselho Interministerial, que irá ser convocado agora no primeiro semestre, também iremos debater as medidas que podem ser implementadas e iremos aqui também apresentar as que já temos em termos de ICAD propostas, mas que obviamente terão que ser discutidas a nível interministerial, exatamente porque, como inclui aqui a população mais jovem, convém efetivamente haver um acordo concertado entre os ministérios. O paralelo do álcool e jogo é muito interessante porque realmente as semelhanças são enormes, enormes. Eu diria que aqui temos uma diferença eventualmente que é a maior crítica que existe e a maior sensibilidade que existe para o caráter patológico que pode advir ainda assim do jogo. Enquanto que para o álcool está muito mais normalizado na nossa sociedade. Também são muitos mais anos a consumir álcool e, portanto, isto também contribui para a normalização. Se bem que os últimos dados científicos mostram que esta publicidade indireta feita aos jogos nas redes sociais por figuras públicas e influencers tem contribuído para a normalização do jogo e, portanto, isto deveria ser efetivamente uma medida a ser analisada, se calhar não tanto num caráter proibicionista, mas provavelmente mais num caráter semelhante ao do tabaco, em que, para haver publicidade, deve ser valorizado o caráter lúdico do jogo em vez do potencial de ganho fácil de dinheiro. Portanto, hoje em dia, para o tabaco, apenas é possível fazer publicidade onde não haja aqui referências, não é? A grande melhoria de... Portanto, há aqui uma maior sensibilidade nestas questões. E...
Já estamos no tempo. Pronto. Obrigada. Obrigado. Mas, embora alguma tolerância, compete-me alertar para o cumprimento, digamos, da grelha de tempos que temos para a nossa audição de hoje. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos, 3 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu cumprimento também e agradeço também já o conjunto de explicações que nos deu. De facto, uma das perguntas, em primeiro lugar, que gostaria de fazer era, tendo em conta já a avaliação e aquilo que tem sido o trabalho do ICAD nesta área, o que é que o ICAD considera que é importante e medidas concretas para, de facto, prevenir esta dependência do jogo. Já ouvi aqui diversas vezes a sua resposta, que está a ser estudado, consideramos que, de facto, há aqui questões que precisam também de ser aprofundadas e um maior conhecimento sobre a realidade concreta do nosso país, mas a maior preocupação que aqui está é, de facto, na prevenção. Obviamente, quando estamos perante situações de dependência, é preciso tratar e é preciso haver um adequado acompanhamento. Mas eu gostaria de abordar o seguinte. Fez também referência na sua intervenção, de facto, era uma percepção que tínhamos que com a pandemia poderia ter havido aqui um incremento e que muitas pessoas, o facto de terem, com os isolamentos que houve e terem ficado mais tempo em casa, mais expostos até, em particular, ao jogo online, era uma percepção que tínhamos, mas esta é uma questão, de facto, que nos preocupa muito. Gostaria, então, que nos pudesse aqui dizer, dentro daquela que tem sido a atuação até ao momento por parte do ICAD nesta área, por um lado perceber que ações, que programas estão a ser desenvolvidos neste momento e se já tem uma avaliação, resultados nesses mesmos programas, para percebermos como é que está a atual situação. Obviamente que, na nossa perspectiva aqui, tendo responsabilidades e sendo eleitos na Assembleia da República, obviamente importava, e a vossa opinião é de facto muito importante para aquilo que se deve fazer para prevenir, para retirar esses estímulos que muitas das vezes vão aparecendo nas redes sociais, fez referência também a influencers, mas muitas das vezes até em muitas competições desportivas, até de uma forma subliminar, também está presente aqui e ali, e portanto estamos a falar de algo, e a publicidade aqui tem de facto esse aspecto que referiu, e importava também perceber, porque aquilo que queremos é intervir, mas eficazmente, não é? Naturalmente, para os resultados que pretendemos, que é prevenir a dependência do jogo. E, portanto, deixava estas perguntas. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Sra. Presidente, Doutora Joana Teixeira, faz favor, 3 minutos. Sr. Presidente, Sra. Deputada Paula Santos, eu também partilho da sua posição de que nós temos que ter medidas, temos que as implementar e temos que resolver este problema, sem dúvida nenhuma, mas as medidas concretas, antes de serem postas em prática, nós temos que planear e tentar perceber qual é o impacto, se não estamos a gastar recursos para os quais são limitados, não é? O Orçamento de Estado não estica e, portanto, nós temos que conseguir gerir da melhor forma, em benefício do serviço público, aqui o nosso orçamento, de forma a implementar medidas com caráter que realmente sejam eficazes. Nós no ICAD temos várias propostas, algumas das quais implicam também a coordenação com os outros ministérios, daí a Comissão Interministerial ser importante para depois podermos pôr algumas em prática, mas posso lhe dizer, por exemplo, que nós temos aqui a proposta de articular a nível nacional com alguns programas preventivos, portanto, fazer aqui uma parceria com a Direção-Geral de Saúde, no sentido de fazer aqui também, ou com o próprio Ministério da Educação, umas campanhas de literacia para os jovens, portanto, alertar para estas questões, mas obviamente que isto também implica um apoio a nível interministerial, daí a tal coordenação
nacional para os comportamentos aditivos ser realmente relevante. Depois também temos aqui previstas a realização de campanhas preventivas e informativas pelo próprio ICAD. Nós realizamos também videoconferências sobre este tema, temos feito formações aos profissionais para aumentar a detecção precoce destes casos, não é? Portanto, para além de haver a prevenção universal, não é? E também mais dirigida a públicos-alvo, também temos que ter os nossos técnicos mais capazes de identificar estas situações quando surgem de uma forma mais precoce. Para além disso, também temos aqui a tal criação da Plataforma Nacional de Articulação, que é o Fórum do Jogo, e que está como medida agora para ser também a realizar em breve, portanto no primeiro semestre deste ano. E, para além disto, também temos mais algumas questões que já estão em cima da mesa e que vamos ter que avaliar e que essas sim serão implementadas em breve, que tem mais a ver com o tratamento. Portanto, nós não tínhamos ainda um programa específico para o tratamento das perturbações de jogo em comunidades terapêuticas, apenas para álcool e drogas ilícitas, e vamos já incluir essa questão do tratamento do jogo nas comunidades terapêuticas. Também estamos a validar instrumentos de avaliação de risco desta problemática, porque nós temos vários estudos com vários instrumentos de avaliação que nós vemos na Europa, na América, mas que não estão nem traduzidos, nem validados para a população portuguesa. E, portanto, nós depois queremos aplicar os instrumentos para rastrear e perceber qual é a percentagem e a prevalência de determinadas patologias e depois acabamos por, cientificamente, esbarrar nestas dificuldades. Portanto, nós temos que, antes de fazermos tudo, ter a certeza absoluta que o estamos a fazer com qualidade e que os resultados obtidos vão ser cientificamente adequados e válidos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Chegamos então ao último grupo inscrito. O Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP, tem a palavra, faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento os representantes do ICAD e desejar as maiores felicidades neste novo desafio. E ir diretamente ao tema e referir que estas iniciativas, penso que é comum a todos os partidos aqui representados, tocam num problema real, atual e cada vez mais visível. Falamos de uma indústria poderosa, com enorme capacidade financeira, que normaliza muitas vezes comportamentos de risco e empurra muitos cidadãos e famílias para situações de endividamento, sofrimento psicológico e até mesmo de dependência. Portanto, nós entendemos que isto não é uma questão moral, é uma questão de saúde pública, de justiça social e responsabilidade do Estado. E aqui quero deixar mérito a estas iniciativas da autoria do LIVRE, porque tocam verdadeiramente num problema. E gostaria aqui muito rapidamente de deixar algumas perguntas, correndo o risco também de já ter respondido de outra forma aos diferentes grupos parlamentares, mas em primeiro lugar saber se existe alguma evidência científica sobre o impacto da publicidade ao jogo no desenvolvimento de comportamentos aditivos, em particular nos mais jovens ou nos jovens adultos, se é assim que se pode designar. E também se consideram que associar o jogo a figuras públicas, influenciadores digitais e ídolos desportivos, se aumenta ou não comprovadamente o risco de iniciação precoce à dependência do jogo. E também, eu penso que esta questão já foi respondida, se as atuais advertências são suficientemente visíveis e eficazes ou são meramente formais e pouco dissuasoras. Portanto, deixava aqui estas 3 questões. Uma por último também, que não sei se vou ter a oportunidade de intervir na segunda ronda, se do ponto de vista da prevenção, se o ICAD considera ou não que estas propostas vão num sentido certo ou se deveriam ser um pouco mais ambiciosas. Eram estas 4 questões. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Sousa. Ver respondidas. Obrigado. Sra. Presidente, Dra. Joana Teixeira, faz favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigada pelas questões. O que é que eu tenho aqui para lhe dar de evidência científica sobre a publicidade? Todos os estudos
independentemente do tamanho da amostra utilizada e dos países onde são realizados, revelam realmente uma relação diretamente proporcional entre a publicidade, a existência de exposição à publicidade e uma maior participação no jogo. Portanto, quanto maior a exposição, maior a participação no jogo. Uma relação diretamente proporcional. Pronto. Relativamente ao risco desta publicidade, esta é ainda superior quando ocorre a exposição a populações de risco e vulneráveis. Portanto, se a publicidade é dirigida à população geral, é um impacto diretamente proporcional, mas este é exponencialmente maior se for para as populações vulneráveis, portanto, pessoas que já tenham propensão para vir a desenvolver uma perturbação de jogo, ou os jovens também se incluem aqui. Depois, também importa, em relação à publicidade, dizer que os influencers nas redes sociais e as figuras públicas também, não é? Trazem aqui uma nova realidade para a publicidade, porque torna mais fácil a tal publicidade indireta, em que não é uma publicidade claramente feita no sentido do jogo, mas indiretamente é feito e, portanto, esta questão não está consagrada na legislação e, se calhar, é uma das medidas que deveria ser analisada como possível, ou como é que poderia ser uma possibilidade. E porquê? Porque estes influencers são particularmente importantes quando se fala da publicidade aos jovens, porque os jovens dos 12 aos 16 anos, que têm o maior risco de vir a desenvolver aqui os problemas de jogo, estão mais expostos a este tipo de publicidade indireta das redes sociais. E, portanto, tendo havido um grande aumento na incidência de perturbação de jogo a dinheiro nos jovens, sobretudo, apesar de não ser a população mais representada, mas em termos de aumento, foi o grupo etário onde se verificou o maior aumento, foi dos 12 aos 16, portanto, se calhar aqui sim convém analisar, e é um grupo etário que nos preocupa muito em particular e que temos aqui que estudar e perceber. E também há outra importante nota que é relevante indicar aqui, que é que as características dos jogos online atualmente são muito mais apetecíveis, não é? Muito mais atrativas e apelativas do que anteriormente. Muito obrigado, Sra. Presidente, e a mesmo alertar para a questão do cobrimento do tempo. Concluímos então a primeira ronda de intervenções. Eu registro pelo menos 2 inscrições, uma do Sr. Deputado Paulo Moacho e outra da Sra. Deputada Dulcineia Moura, para a segunda ronda. Não sei se o Sr. Deputado Ricardo Carlos também pretende. Não sei se há mais alguma inscrição. Nesse caso, teremos mais 3 questões com 2 minutos cada uma. E a Sra. Presidente terá depois direito à resposta relativamente a todas estas questões, apenas no final, digamos, da ronda, que inclui estas 3 intervenções de 2 minutos cada uma. Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE, faz favor, tem a palavra 2 minutos. Também? Então, nesse caso, serão 4. No entanto, começamos com o Sr. Deputado Paulo Moacho, que foi o primeiro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço muito as respostas. A Sra. Presidente foi fazendo referência a vários estudos. Perguntava-lhe se tiver esses estudos na posse do ICAD, se pode enviar à Comissão, a todos os deputados, porque penso que é muito útil nós termos essa informação, mas gostaria de ressaltar aqui 2 dados que nos deu. Em primeiro lugar, a prevalência do problema do jogo na população, 1,3% de pessoas que têm essa, e 0,6%, que representa entre 60 a 70 mil pessoas, mas não são só estas pessoas, são as famílias e todas as pessoas, amigos, colegas de trabalho, etc., todas as pessoas que são afetadas e, portanto, isto é um problema que afeta dezenas, centenas de milhares de pessoas no nosso país, e principalmente o dado relativo aos jovens, de termos jovens a partir dos 12 anos, dos 13 anos a jogar, e eu acho que isto deveria levar-nos a ter um sobressalto, porque isto é comparável há décadas atrás, quando os jovens com 12 anos começavam a fumar ou começavam a beber, e isso era algo que hoje em dia ninguém aceitaria como normal, e também não devemos aceitar como normal que com tão baixa idade haja pessoas que começam a jogar online e começam a apostar. A verdade é que, falou-se muito também em evidência científica e nos estudos, a OMS, que também faz esses estudos, defende a proibição total da publicidade. Mas gostaria também de perguntar muito diretamente à Sra. Presidente se
como alguns grupos que aqui ouvimos põem muito a tónica, e bem, é uma dimensão relevante na informação, nas campanhas de sensibilização e, no fundo, na tentativa de fazer as pessoas perceberem os problemas que têm, pergunto se isso é suficiente, ou seja, se é suficiente agirmos apenas do lado da sensibilização e da procura de expor o problema, ou se precisamos, efetivamente, de ter também outras medidas, como temos com outras substâncias com potencial aditivo, de ter medidas de limitação da publicidade, de controle da publicidade, não necessariamente uma proibição total, mas pelo menos haver regras claras e que toda a gente saiba com que regras é que se deve fazer essa publicidade, principalmente nestes meios, como a Sra. Presidente também já referiu aqui várias vezes, que são muito dúbios em termos da forma como é feita esta publicidade, com os influenciadores digitais e com os patrocínios, mas a verdade é que isto está tudo a contribuir para a normalização deste problema e se não consideram que é urgente agirmos nesta matéria. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Dulcineia Catarina Moura, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Presidente do ICAD, mais do que reforçar o agradecimento pela disponibilidade que hoje manifestou em estar aqui, eu tenho que a felicitar, porque em tão pouco tempo já está aqui a responder a questões que, efetivamente, para se inteirar, certamente não deve ter sido fácil. Portanto, agradeço redobradamente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, essa disponibilidade. E depois, voltando um pouco àquilo que são os dados, à falta de dados, de evidência empírica, estudos científicos, e olhando para aquilo que é o percurso da Sra. Presidente, apraz-me registar que há de ser para muito breve que vamos ter evidências empíricas e dados. E até registro que fez aqui alguma analogia ao consumo, ao tabaco, à questão do álcool. Portanto, eu creio que não há de tardar muito e que possamos ter dados mais atualizados, que não remontem ao ano 2022. Porque, efetivamente, a Organização Mundial de Saúde declara a dependência de jogo como um problema de saúde pública. Não vi, em parte alguma, onde é que a Organização Mundial de Saúde proíbe totalmente o jogo ou qualquer proibição à atividade de jogo ou publicidade. Portanto, eu não desconheço qualquer informação sobre isso, mas, naturalmente, que o Grupo Parlamentar do PSD, e sei bem que o ICAD também, entendem que esta questão do jogo é um problema que, no caso de dependência, é de saúde pública e que o nosso país precisa, o quanto antes, de dados empíricos. Sabemos que existe essa falta. Não sei qual é o horizonte temporal que a Sra. Presidente tem como prudente para se avançar nesse sentido, mas deixo aqui uma sugestão para uma articulação com os estabelecimentos do ensino superior para que possam investigar nesta área, porque numa mera pesquisa que fiz com o recurso ao meu telemóvel, vi que já há estudos, e há um estudo, inclusive da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que identifica que quase 20% dos jovens estudantes do ensino superior público podem ter dependência de jogo. Foi um estudo feito com base numa amostragem de 1.123 alunos, portanto já existe, se calhar, alguma vontade em analisar esta temática que tanto nos preocupa e dirijo-lhe tão somente este apelo para que agora, nos comandos do ICAD, possa assumir este tema. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Dulcineia Moura. Sr. Deputado Ricardo Carlos, faz favor, 2 minutos. Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Presidente, primeiro eu gostava só de lançar o apelo se nos podia fornecer de forma direta os dados que utilizou ao longo desta audição, que poderão ser úteis para o nosso trabalho. É possível ver, e dados do final do ano passado, que cerca de 4 em cada 10 apostadores, jogadores, utilizam o online como forma de o fazer. E parece-nos que ao longo desta audição foi muito claro que já é o presente do problema e será, se calhar, o principal problema no futuro será o jogo online e a dificuldade que existe de o regular. E, nesse sentido, eu questionava se considera que ao dia de hoje que as entidades e as instituições do Estado, e em particular o ICAD, se já se sentem preparados para abordar este tema da dependência do jogo online, ou se ainda existe um caminho muito grande para percorrer, e porque nós consideramos que efetivamente existe a necessidade de agir de forma urgente
que não existe um horizonte temporal muito grande para que isto não se possa tornar um problema gigante na sociedade, tendo em conta, por exemplo, a evidência que a minha colega Dulcinea Catarina Moura evidenciou no que diz respeito aos jovens no ensino superior. E eu até questionava se não considera que, eventualmente, do ponto de vista técnico, os números que existem atualmente até não podem estar subestimados e que a situação atual seja ainda mais grave do que aquela que temos ao dia de hoje. Por último, eu gostava só de salientar aquilo que a senhora Presidente disse, que eu parece-me que pode ser útil para todos nós ao longo deste processo legislativo, que frisou que mais do que a proibição importa diminuir a publicidade, neste caso diminuir os horários em que a publicidade está visível, se calhar controlar um bocadinho a forma como essa publicidade é feita, mas que é relevante que a publicidade continue a existir pelas mais variadas razões, não só económicas, mas também até para prevenir outras formas de entrada nos mercados deste tipo de serviços. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carlos. Sr. Deputado Armando Mourisco, 2 minutos, faz favor. Antes de mais, doutora Joana Guerra, dizer-lhe que foi uma audição Joana muito... Teixeira. O nome é Teixeira, está bem. Mas também é Guerra. Então, eu tive o cuidado de estudar o muito currículo bem. também antecipadamente. É uma audição, de facto, muito profícua, mas é verdade que o tema, o flagelo social e de saúde pública, que atinge tantos e tantos jovens, tantas e tantas pessoas, tantas e tantas famílias no nosso país, justifica aprofundarmos bem este tema. E justifica, sobretudo, que nós sejamos capazes de apresentar a melhor proposta para o futuro naquilo que é a prevenção e naquilo que é o tratamento, por assim dizer, daqueles que deles necessitam. Por isso, não sei se está em condições de me dar aqui algumas respostas, mas eu deixaria aqui mais quatro questões que para nós são essenciais. Primeiro, conhece, o ICAD tem estudos sobre o perfil socioeconómico médio de quem procura ajuda, o endividamento médio, as profissões, a idade. Nos casos acompanhados e que todos naturalmente não têm, infelizmente, sucessos, qual é que é a barreira para essa recuperação ser mais eficaz? Depois fazer-lhe uma pergunta, o sistema de autoexclusão que existe é eficaz ou entende o ICAD que necessitaria de um mecanismo de bloqueio mais rigoroso, enfim, que fosse mais eficaz? E, finalmente, questiono como é que pode a vossa entidade colaborar estreitamente com os operadores de jogo para que estes detetem os padrões de vício o mais precocemente possível e possa haver articulação entre essas entidades. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluímos assim as perguntas da segunda ronda. Passo a palavra à Sra. Presidente do ICAD. Tem 8 minutos para a sua intervenção final, para responder, digamos, às 4 questões que lhe foram colocadas nesta ocasião. Faz favor, tem a palavra. Sr. Presidente, Srs. Deputados, obrigado pelas questões aqui adicionais. Em relação ao envio dos dados, claro que sim, faremos chegar à Comissão todos os estudos que dispomos e a fundamentação que utilizamos para aqui a nossa apresentação. E respondendo aqui às questões do Sr. Deputado Paulo Moacho, deixa-me cá voltar aqui. Sim, os jovens são efetivamente um problema, adultos, não é? Portanto, nós temos aqui que olhar efetivamente para esta problemática e quanto mais cedo conseguirmos intervir, melhor, no sentido das intervenções não só serem mais eficazes, mas também serem menos onerosas do ponto de vista económico, não é? Para o sistema público. Por um lado, isso. Em relação aqui, depois, às campanhas de prevenção, se são suficientes campanhas de literacia, ou será importante também haver limitação na publicidade? Pois sim, é importante haver limitação na publicidade, até porque há uma relação diretamente proporcional entre a exposição à publicidade e o comportamento de jogo. Agora, estas limitações à publicidade ser devidamente analisadas, podemos fornecer os dados técnicos, mas são os senhores deputados que irão, do ponto de vista legislativo, decidir quais as mais pertinentes.
A parte técnica, nós poderemos fornecer os dados, em termos de decisão, será convosco. Se é urgente agir, é. Portanto, em 14 dias já estudei a temática, não é verdade? Já estou aqui a apresentar dados e já estou a dizer que muito em breve iremos apresentar medidas concretas para esta questão e iremos incluir estes temas, muito provavelmente no Plano Nacional, já com articulação interministerial, que vamos tentar chegar a consenso e onde sei que a tutela nos irá apoiar também nesta articulação interministerial. Depois, as outras questões que me colocaram do tabaco, álcool e jogo, não é verdade? Pronto, dizer apenas que o tabaco não está sobre a alçada do ICAD, está sob a alçada da DGS, portanto, nós temos todos os outros comportamentos aditivos. Sim, do ponto de vista de legislação, mas do ponto de vista aqui de medidas preventivas, as do tabaco têm resultado bastante melhor. Portanto, são uma inspiração realmente naquilo que nós poderemos fazer para legislar a parte do álcool e a parte do jogo, com a eventual diferença que qualquer nível de consumo de tabaco é cancerígeno e o álcool e o jogo, não sendo isentos de risco, não é? É mais difícil quantificar se é um consumo muito pontual de uma ou de outra substância, qual o impacto que isso terá. Pronto, portanto, é o tal contínuo em que temos aqui uma questão de exposição e essa é outra das medidas, já não sei quem é que perguntou, mas uma das questões que se poderia pensar em termos de ajudar a reduzir o risco da publicidade online seria exatamente impor pausas, porque há dados dos estudos que mostram que, deixe-me cá chegar aqui, onde é que estão as pausas? Doutora Sofia? Que as pausas de 15 minutos são mais eficazes do que pausas de 5 minutos. Portanto, quem tiver pausas entre jogo de 15 minutos tem um menor potencial aditivo de vir a desenvolver problemas relacionados com o jogo do que se forem pausas de 5 minutos. Portanto, se houver aqui esta contemplação de colocar pausas no jogo online, também seria uma medida, se calhar, interessante, mas que, se calhar, como é fazer um estudo piloto antes para perceber. O estudo que apresentou da Faculdade de Medicina do Porto é muito interessante. Nós também temos aqui um estudo, da Universidade do Porto não é a nível nacional, portanto, é uma amostra, pronto. Isso, e nós aqui no ICAD temos um estudo com representatividade nacional, que é o estudo do ensino superior, não disse logo de início para não os maçar com tantos números e dados, mas este estudo do ensino superior mostra que nos alunos do ensino superior, cerca de 33%, portanto um terço, jogou a dinheiro no último ano, mais os rapazes. Portanto, as lotarias e as apostas desportivas com maior prevalência, mas também se destacam os jogos de cartas e dados e de apostas em salões de jogos. Pronto, portanto, também temos estes dados a nível nacional. Se os dados atuais podem estar subestimados e se a situação é mais grave do que aquela que foi mostrada, eu diria que sim, porque não foi num ano que apareceram mais de 200 doentes. O que aumentou foi a capacidade de os identificar e de os dirigir para as unidades de tratamento. E, portanto, nós estamos mais alerta para esta problemática e é exatamente isto que esta Comissão aqui hoje mostra, que é a vontade política de tentarmos criar medidas e de haver consensos para resolver esta problemática que é atual e que precisa efetivamente aqui de legislação mais dirigida. Se é relevante que a publicidade continue a existir, esta questão sobre relevância, temos que ver o que será a relevância, não é? Porque a relevância é em que medida, para que dimensão, estamos a falar de saúde, estamos a falar de quê? Pronto, mas a publicidade não se consegue efetivamente proibir, não será uma proibição que é benéfica, mas sim uma limitação, um controlo da exposição, mais do que propriamente uma proibição pura. Aqui as questões, só para terminar, do tratamento
e do perfil socioeconómico de quem procura ajuda. Também está nos estudos, também temos esses dados, iremos fazer chegar à Comissão, e os bloqueios de autoexclusão existem, mas a nível online não funcionam assim tão bem porque nem sempre existem. Sem contar que também são muito fáceis de desbloquear. Isto já estou a falar enquanto médica antes do dia 1 de janeiro, em que muitos dos doentes me diziam que punham lá a autoexclusão, mas que depois, antes de uma recaída, iam lá tirar a autoexclusão, e que era uma coisa muito fácil e imediata, e, portanto, se calhar esta autoexclusão deveria também ter um tempo necessário para desbloquear e não ser uma coisa imediata. Pronto. Não sei se respondi às questões. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Paulo Mocho. Já Obrigado, não temos mais nenhuma ronda, mas diga. Não, é uma interpelação à mesa, na verdade, mas é mesmo para esclarecer aqui um facto, que a senhora deputada do PSD estava a falar sobre a posição da OMS nesta matéria. Só para dizer que nós vamos chegar a todos os membros da Comissão um link que é do site da própria OMS. Eu só encontrei em inglês, vou tentar ver se consigo encontrar em português, em que consta precisamente das medidas prioritárias. Logo a primeira é a questão da publicidade e, no fundo, a defesa que a OMS faz de acabar com a publicidade, da publicidade total. Enfim, eles dizem ending gambling advertising. Só. Bem, portanto, muito obrigado. E dos patrocínios. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos assim ao fim da nossa audição de hoje ao ICAD. Agradeço mais uma vez a presença da Sra. Presidente e redobradamente pelo esforço que fez para vir aqui à Casa da Democracia, poucos dias depois de ter entrado em funções. Desejo-lhe também as maiores felicidades a si e à sua equipa para o mandato que agora se inicia, a bem do serviço público e da missão que abraçaram. Muito obrigado. Obrigada.